Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história incrível de um nobre cavaleiro que trocou uma vida de castelos e caçadas por uma caverna e muita oração. Preparados? Essa é a jornada de São Conrado Confalonieri, uma história sobre um grande erro, uma coragem maior ainda e uma transformação de vida radical. Para a gente começar, vamos pensar numa coisa. O que alguém faz quando comete um erro bem grande e esse erro acaba prejudicando uma pessoa inocente? Essa é a pergunta que está no centro de toda a história que a gente vai conhecer hoje. É uma escolha super difícil, né? Então vamos lá. Nossa história começa há muito tempo, lá na Itália, com um cara chamado Conrado. E olha, ele não era qualquer um, não. Ele era um nobre, muito rico, de uma cidade chamada Piacenza. E vivia uma vida cheia de luxo e diversão. O Conrado nasceu lá em 1290, num mundo de muitos privilégios. Imagina só, a vida dele era uma festa atrás da outra, banquetes e o que ele mais amava: caçar. Ele era um caçador super apaixonado. Mas foi num desses dias, durante uma grande caçada com os amigos, que uma coisa aconteceu e mudou tudo para sempre. No meio da caçada, para fazer a presa sair do esconderijo, o Conrado teve uma ideia. Mandou colocar fogo em uns arbustos. Só que o plano deu muito, mas muito errado. O vento estava forte, o tempo seco, e uma chama virou um incêndio gigantesco que destruiu tudo: campos, florestas e até algumas casas. Apavorados, Conrado e os amigos fugiram, sem saber o que fazer. E as consequências foram terríveis. O governante da cidade, muito bravo com o desastre, mandou capturar o responsável. E quem eles acharam? Um camponês, um homem simples que estava por ali e não tinha nada a ver com a história. Ele foi acusado e, sob tortura, acabou confessando um crime que não cometeu. A sentença? Morte. Agora a história chega no seu ponto mais tenso. O Conrado ficou sabendo que o homem ia ser executado. E aí? Ele podia ficar quieto e deixar o inocente morrer para se salvar, ou podia contar a verdade, enfrentar a fúria do governante e provavelmente perder toda a sua fortuna. O que ele iria escolher, hein? No dia da execução, enquanto o camponês era levado para a forca, o Conrado tomou a decisão. Ele correu para o meio de todo mundo e gritou que o verdadeiro culpado era ele. E não foi só isso. Ele prometeu pagar por todo o prejuízo, usando toda a sua imensa fortuna. O homem inocente foi salvo. Esse ato de coragem foi só o começo. A confissão do Conrado não só salvou a vida daquele homem, mas mudou completamente o rumo da vida dele e da esposa dele também. A transformação foi total. De um cavaleiro nobre e rico, o Conrado virou um peregrino pobre. A vida no castelo foi trocada por uma rotina bem simples, e as caçadas e festas deram lugar à oração e à penitência. Esse se tornou o novo caminho para ele, e para a esposa dele também. Essa foi uma decisão que eles tomaram juntos. Depois de doar tudo o que ainda tinham para os pobres, a esposa do Conrado, Eufrosina, entrou para o convento das Irmãs Clarissas. E o Conrado se tornou um franciscano terciário. Sabe o que isso quer dizer? Que ele passou a viver o ideal de São Francisco de Assis, uma vida de simplicidade e caridade, mas sem morar no mosteiro. Depois de anos viajando como peregrino, o Conrado sentiu que precisava de um lugar de silêncio total para se dedicar inteiramente a Deus. E ele encontrou esse lugar na Sicília, perto de uma cidade chamada Noto. O Conrado escolheu ser um eremita. Mas o que é um eremita? É alguém que vive sozinho, bem longe de tudo, para poder focar totalmente em aprofundar sua amizade com Deus. É uma vida escondida do mundo, mas com um coração super conectado com o Criador, rezando por todo mundo. Ele foi morar na Gruta de Pisone, um lugar bem isolado e selvagem. Lá, a vida dele era de uma simplicidade extrema, só oração, jejum e penitência. O foco dele era um só: ficar ali, diante de um crucifixo, pensando no amor de Deus. Só que mesmo vivendo tão isolado, a fama de santidade do Conrado começou a se espalhar. A vida de solidão dele, olha que curioso, acabou virando um farol de esperança para o pessoal da região. O pessoal da cidade de Noto começou a procurar o Conrado para pedir orações e conselhos. Ele se dedicava especialmente a cuidar dos doentes. Sua fama de santo foi crescendo e começaram a surgir várias histórias de milagres que teriam acontecido por causa das orações dele. O problema é que ia tanta gente lá que ele tinha que de vez em quando procurar lugares ainda mais escondidos para conseguir ter um pouco de silêncio. Agora, vamos para o finalzinho da sua jornada aqui na Terra. A vida do Conrado como eremita foi longa e deixou um legado muito profundo. 36 anos. Gente, é muito tempo. Pensa só, por mais de 3 décadas, o Conrado manteve essa rotina de oração, penitência e ajuda ao próximo, tudo em silêncio. Que dedicação, que perseverança incrível.
A morte dele foi um resumo da vida que ele levou. Ele foi encontrado exatamente como passou os últimos 36 anos, de joelhos, rezando. Ele faleceu no dia 19 de fevereiro de 1351, e a sua festa é celebrada até hoje, especialmente na cidade de Noto, onde ele é o padroeiro. E é por isso que a gente conta essas histórias. A vida dos santos, como a do Conrado, é como um farol, sabe? Uma luz bem forte que guia os navios no escuro. As histórias deles, de coragem, arrependimento e fé, servem para iluminar e guiar o nosso próprio caminho, mostrando que mudar para melhor é sempre possível. E a gente termina com essa reflexão. A história do Conrado começou com um erro terrível, mas a decisão dele de assumir a responsabilidade e dedicar a vida a Deus ecoa até hoje, centenas de anos depois. Isso deixa uma pergunta poderosa para a gente. Qual o tamanho do impacto que uma única escolha certa pode ter?